presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu, e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, pautando no bom senso das nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante evolução para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Então, com a leitura desta mensagem, vamos convidar o nosso companheiro Irapuã para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para mais um estudo, reflexões acerca do teu Evangelho, da mensagem que nos trouxesse para nos guiar na vida, para nos sustentar no bem. Permite-nos, Senhor, tuas benesses a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, bem como ao nosso irmão palestrante, que se preparou para trazer a sua contribuição acerca das reflexões de que todos nós carecemos. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos, te rogamos mais uma vez e permanece conosco agora e sempre. Graças a Deus. Bem, gente, nós temos alguns avisos de praxe. O primeiro é um convite para o estudo da doutrina espírita, que todos os sábados, às 19 horas até às 20, momento que antecede a este, nós temos o grupo de estudo, e como nós entendemos a necessidade de angariarmos esses recursos para que possamos prosseguir a nossa jornada, entendendo melhor as leis que regem os nossos destinos, então nós precisamos estudar. Fica o convite a todos. Após a palestra pública, nós teremos atendimento fraterno, a terapia de passes, temos a nossa livraria e temos também a nossa lanchonete. E sem maiores delongas, é com imensa satisfação que nós temos na noite de hoje o nosso companheiro da além, Pedro César. Boa noite a todos. Boa noite, só ouvi um. Boa noite. Agora foram 12, pelo menos. É sempre um prazer vir aqui
nessa casa que eu frequentei por mais de 10 anos. Uma casa que abriu as portas a mim do magnetismo. Foi há exatos 15 anos atrás que eu começava um curso de passe magnético com o Jurandir, né? E comecei a me deparar com algumas coisas bem interessantes, né? Então é uma casa que eu tenho muito carinho, não frequento mais constantemente devido às ações e à missão de estar à frente da além, né? Ainda bem que é Pedro César ainda da além, não é do além, né? Vocês ainda podem me ver por aqui. Eu gostaria de iniciar, na verdade, compartilhando, antes de adentrar no tema propriamente dito, né? Gostaria de compartilhar com essa casa aqui na pessoa do presidente, hoje Jurandir, mais muitos amigos que eu tenho por aqui, um resumo dos resultados de 6 meses de atuação da ALEM, né? Associação Luminar de Espíritas Magnetizadores. E eu me permito compartilhar esses resultados pela seguinte coisa, porque foi aqui que eu comecei a me deparar com o magnetismo. Foi aqui que eu aprendi a trabalhar com passe magnético, né? Foi aqui que eu dei meus primeiros passes, e nada mais do que compartilhar, porque o ASAS faz parte do resultado da além, né? Não só pelo fato da gente ter Jurandir lá e ter outros membros aqui da casa trabalhando lá, mas pelo fato de que a origem do nosso aprendizagem foi aqui, foi nossa base, né? Enfim, em 6 meses de atuação, a ALEM já acompanhou e assistiu mais de 220 pessoas aqui na cidade, mais de 150 problemáticas diferentes nós já recebemos lá, né? Já foram dados 1.000, já passou um pouquinho, porque já faz algum tempo que eu fiz isso, né? Aqui tem 1.100 passes, né? Hoje nós contamos com aproximadamente 50 trabalhadores já lá na ALEM, né? Chegando uma turma nova agora, bem disposta, né? Aí, de forma geral, as pessoas dizem que tiveram uma semana melhor depois do atendimento com passe magnético lá, 78% das pessoas que estiveram lá, né? Em relação à problemática, 84% dizem que tiveram uma leve melhora ou uma grande melhora, né? E em relação à psique, né, o estado de estar melhor de cabeça, de estar mais leve durante a semana, 85% das pessoas que estiveram dizem que passou a ter uma semana com a psique melhor, né? Esses resultados já bem expressivos, bem significativos, que já repercutem no Brasil como um todo. Depois que a gente divulgou, foram magnetizadores do Brasil todo entrando em contato, querendo saber o que é que está acontecendo, né? Alguma revista especializada em magnetismo já fez uma reportagem, enfim. E a gente ainda é um bebê nisso, né? Estamos reaprendendo o magnetismo, trazendo novas técnicas, enfim. É um trabalho promissor, um trabalho que eu deixei de frequentar essa casa, mas porque a missão também, né, é uma missão que realmente nos deixa gratificados, né? E hoje eu vejo aqui magnetizadores lá da Além, Aninha, Marcelino, Reu, Irapuã, que foi a primeira pessoa a dar ideia, né? Está registrado lá na revista, viu, Irapuã? Vou lhe mostrar que a ideia inicial foi Irapuã,
em 2015, ligou para mim e disse: Pedro, a gente deveria montar uma associação, né? E aí a gente foi recebendo as intuições e deu no que deu, né? Nós atendemos aos domingos pela manhã, temos recebido uma média de 50 a 60 pessoas em atendimento e vamos em frente, né? Nós vamos adentrar aqui no tema, né? Magnetismo e mediunidade. A culpa de eu ter vindo hoje foi de Rose Jurandir, que um amigo nosso, Mirinho, pediu para eu substituir ele de urgência, e Rose estava do lado, acho que ela escutou, ela disse: eu vou aproveitar, você vai ter uma palestra, então porque eu não tenho tido tempo de me preparar. As pessoas que não têm o talento, o dom da fala, né? Tu sabes, Jura, a gente tem que ralar bastante para fazer uma palestra, eu desprendo muito tempo, então por isso eu não tenho dado muitas palestras. Mas essa palestra aqui foi provocada por um desejo até meu, e algumas pessoas me provocavam no curso, para falar de magnetismo e mediunidade. E eu comecei a pontuar algumas coisas, a pessoa acabou me convidando, eu fui fazer essa palestra, né? E aí as pessoas ficam tentando entender a relação de magnetismo e mediunidade. Talvez para algumas pessoas daqui, talvez para essa casa, não seja tão difícil entender a relação. É uma casa que tem uma base de estudo muito sólida, é uma casa que trabalha com magnetismo há muito tempo, né? Então é mais fácil para essa casa. Mas a maior parte do movimento espírita, né, precisa caminhar mais no magnetismo, porque, pelo simples fato que Kardec vai dizer, não se pode entender espiritismo sem magnetismo, nem magnetismo sem espiritismo. São ciências gêmeas. Isso é Kardec que diz. Então, como o movimento espírita tem estudado muito pouco magnetismo, até rechaçado o magnetismo, está faltando uma perna, está meio capenga. Aqui no Asas a gente se sente bem confortável para falar, porque é uma casa que já estuda, né? E aí a gente fazia um curso ano passado na casa da vovozinha em João Pessoa, uma casa de 85 anos, né? Olha só, 85 anos de casa lá. E quando a gente propôs fazer o curso lá, o pessoal ficou dividido. Fazer curso de magnetismo, uma turma queria, outra turma não queria, e resultado, eles foram para a reunião mediúnica perguntar aos mentores da casa. E a resposta dos mentores da casa foi a seguinte: magnetismo é mediunidade. E mediunidade é magnetismo. Então, isso foi a resposta vinda dos mentores de uma casa de 85 anos, né? E aí nos deixou bem confortável lá, porque o pessoal acabou aceitando que a gente desse o curso de magnetismo lá nessa casa, e está funcionando lá bem. Tem alguns magnetizadores formados em João Pessoa trabalhando e avançando com o magnetismo, né? Mas nós vamos ter que conversar um pouco, né? Primeiro entender o que seria mediunidade, depois entender o que seria magnetismo, para que a gente possa fazer a junção das duas coisas, né? E a gente vai começar a descobrir coisas bem interessantes, né? Eu gostaria de chamar e começar a chamar a atenção de vocês, primeiramente, para uma questão do Livro dos Espíritos, a 459, né? Quando vai se perguntar: os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos? É uma pergunta de Kardec, né? E aí a resposta da espiritualidade vai dizer assim: muito mais do que vocês possam imaginar, tanto que muitas vezes são eles que vos dirigem.
Então, olha a resposta, né? Isso vale para todo mundo quando ele responde isso aqui. Então, a gente já começa a imaginar que existe uma interferência do plano espiritual em nossas vidas, né? E aí, o que seria mediunidade, né? O que seria mediunidade para a gente? Eu vou ter que recorrer lá ao livro dos médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer, sei lá, livro dos médiuns, a questão 159. Todos que sentem num grau qualquer essa influência dos espíritos, né, é considerado médium. É uma faculdade inerente, isso é Kardec dizendo, a todos nós, né? Pode-se dizer, ele ainda fecha assim, né, que todos são mais ou menos médiuns. Ou seja, todos nós aqui, todos nós somos médiuns. Toda pessoa que sente num grau qualquer essa influência é considerado como médium. Aí você diz, mas eu não sinto, nunca senti. Uns dizem, nunca vi espírito, né? Enfim, por quê? Porque se convencionou que médium era aquele que psicografa, aquele que vai dar comunicação através da psicofonia, que tem vidência, e tradicionalmente passou a chamar essas pessoas. Esses são os ostensivos. Se você for ver, Kardec diz, todos sentem num grau maior ou menor. Então, vou só provar que vocês sentem de alguma forma. Em algum momento da vida de vocês, vocês estavam caminhando e veio aquele pensamento, eu não vou por aqui não. Não tinha nenhum motivo aparente para que você não fosse por esse caminho, ou não fosse para determinado lugar. E você, eu não vou por aqui, né? Outra coisa que já aconteceu, mas rapaz, eu não paro de pensar em fulana, eu vou ligar para ela. Aí você vai e liga, ou para um amigo. Quando liga, mulher, como é que tu adivinhasse? Eu precisava tanto falar contigo. Então isso já aconteceu com todos vocês, de alguma forma. Então isso é a capacidade inerente a todos nós, de sentir em um grau qualquer a influência dos espíritos, a influência, para quem gosta, dos anjos da guarda, dos mentores, dos guias, enfim. Isso é o que é mediunidade. Então a gente já está começando a se situar. E como funciona a mediunidade, né? Às vezes a própria mídia contribuiu para isso. Primeira coisa que todo mundo imagina quando não tem conhecimento espírita. Lembra muito do filme Ghost, né? Quando o camarada aí vai entrando assim no corpo né? Teve uma irmã minha que chegou e disse, ei, tu viste lá no filme como é que funciona? Eu digo, minha filha, no livro você leu, sabe que não é assim, né? O espírito não entra dentro do corpo, né? Porque não tem condição de dois espíritos ocuparem o mesmo corpo. Isso é da teoria. Depois a gente começa a estudar um pouco mais de espiritismo, né? Aí a gente começa a ler, aí diz, é assim que funciona. O espírito se aproxima. Quando você começa a estudar um pouquinho, você, não entra dentro do corpo, se aproxima. E quando se aproxima, a pessoa vai sentir e vai dar comunicação. O espírito vai falar pela pessoa, né? Isso é um segundo grau para aqueles que já estão dentro da doutrina espírita. Até em outras doutrinas já tem um pouco dessa noção. Mas realmente tem um terceiro estágio. Como é que funciona a mediunidade nesse terceiro estágio de entendimento? Na verdade, nós temos um corpo fluídico chamado perispírito, né?
que ele nos médiuns mais ostensivos ele se expande com uma maior capacidade, nas pessoas que não são ostensivos com menor capacidade, e existe um entrelaçamento de campos e vai entrar no processo de ressonância, é os campos vibrarem na mesma frequência. Quando esses campos começam a vibrar na mesma frequência, é daí que vai acontecer a indução magnética, ou seja, o espírito vai pensar e as ondas magnéticas vão ser decodificadas. É como mais ou menos celular, rádio. Poderia trazer esse exemplo para você. Aqui nós temos um monte de ondas de rádio, de celular. Aí quando você liga o aparelho, ou rádio, ou celular, entra em frequência, e aí a indução magnética vai ser decodificada pelo aparelho que vai transformar em voz. Então é assim que funciona a mediunidade. É esse entrelaçamento magnético de campos, né? Então já estamos entendendo um pouco de mediunidade, né? E o que seria magnetismo? O que seria magnetismo? Magnetismo é muito amplo, o termo magnetismo, porque você pode estar usando o magnetismo da Terra. É um princípio magnético, o princípio que rege o movimento da Terra, dos planetas em torno do Sol, né? O fato da gente conseguir andar na Terra tem um princípio do magnetismo, né? Na física também vai existir teorias que mostram a comprovação magnética, os próprios ímãs, né? Os próprios ímãs, quando você vai aproximando, né? Quando são dois polos diferentes, tem aquela história de atrai, mesmo polo se repele, ali é um princípio magnético, certo? O magnetismo, dentro do espiritismo, como Kardec entendia, né, era um magnetismo nesse princípio, porém, dentro das relações entre seres. Todos nós temos uma capacidade de emitir magnetismo ou emitir fluido e também receber. É desse magnetismo que Kardec vai falar na maior parte da sua obra, né? Desde lá a Gênese, no capítulo Fluidos, né? Passando até pelo próprio Evangelho, Kardec vai falar em toda a obra de Kardec, você vai encontrar a palavra magnetismo. Em cada momento, ele está se referindo a um processo magnético, um processo de troca, né, de energia, em algum momento, né, em troca de indução magnética. O magnetismo que a gente comumente tem adotado na prática, né, a gente vê como essa capacidade que a gente tem. Nós temos um corpo espiritual, chamado perispírito, né? Nós temos o nosso fluido vital, e esse processo, né, de pensamento, vibração, vontade, faz com que o nosso fluido possa ganhar uma direção, como também a gente pode receber. Então a gente está o tempo todo dentro desse processo, certo? Exemplo, já aconteceu com todo mundo aqui. Você estava bem, né, de boa, foi em algum local, chegou nesse local, você começou a ficar mal. Quando saiu, você saiu esgotado desse local. Então, naquele momento, aconteceu muita troca de energia. Você não percebia, né? Mesmo aqueles que percebem, que têm conhecimento, às vezes se descuida. Essa semana aconteceu comigo, né? Eu tive que ir para um evento, tive que fazer uma apresentação. Nara estava até lá, né, Nara?
tive que fazer uma apresentação, então muitas pessoas da mídia, da sociedade lá envolvida, eu estava até desacostumado, e aí eu deixei meu campo bem aberto. Nossa, quando eu cheguei em casa, eu não aguentei trabalhar à tarde, né? Então isso já aconteceu com vocês, né? Já aconteceu, ou vocês têm conhecimento, né, ou de alguém que tinha uma planta bem bacana, bem bonita, né, e foi uma vizinha e fez: mulher, que planta linda, né? Vocês têm conhecimento de... No outro dia, a coitada da planta, não tinha nada a ver com a história, amanheceu murcha, né? Algumas não resolve mais. Nada mais foi do que magnetismo dentro do processo. A emissão direcionada de fluido fez com que ocorresse isso. Então, isso é o que é magnetismo. É desse magnetismo, dessa capacidade de emanação fluídica, de vibração, que Kardec vai falar e mencionar sempre em toda a codificação, né? Por isso que ele vai dizer, e aí a gente começa a entender, porque ele diz que se você não entender magnetismo, você não vai entender espiritismo. E para entender magnetismo, você precisa de alguns conceitos espíritas. Por isso são ciências gêmeas, são ciências irmãs. A gente vai na página 60 do Livro dos Espíritos e lá vai ter: todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Isso é Kardec, página 60, para quem gosta, vão lá pesquisar. Então, todas as manifestações dos espíritos é um processo, né, de indução magnética, de efeito magnético, de relação magnética. É daí que o magnetismo vai entrar. Agora que a gente entende magnetismo, a gente já entende mediunidade, é aí que vai começar na cabeça de vocês a entender por que eles estão relacionados. É porque todos os fatos e efeitos mediúnicos, né, eles são efeitos magnéticos por base, né? Quando um amigo de Kardec, eu não lembro, não sei se era o senhor Millet, vai lá, Fortier, né? Fortier, Millet foi no outro momento. Fortier vai, chega e: Kardec, está havendo umas reuniões e as mesas estão girando, né? Aí Kardec faz a simples pergunta: mas isso não é magnetismo? Ele diz: não, mas para vocês verem como Kardec já tinha um entendimento mais amplo do poder do magnetismo em ação, né? Mas no fundo ali tinha um efeito magnético. Para fazer as mesas girarem naquela época, precisaria uma potência magnética e um trabalho magnético envolvido, né? Que aí é um processo que eu não vou adentrar, é bem científico isso, né? Uma pergunta lá na questão 388 do Livro dos Espíritos: os encontros que costumam dar-se, olha só, de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeitos de uma certa relação de simpatia? A gente às vezes faz essa pergunta, né? Encontrei fulano com uma simpatia. Não. A resposta: entre os seres pensantes, ou seja, todos nós, há uma ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Isso é Kardec, viu, gente? Então, esses encontros que aparentemente são... encontrei por acaso, né? Esses encontros de casais, de namorados, vai passando por um local, um olhou para o outro,
A menina disse: rapaz, eu me agradei desse rapaz. A mulher disse: rapaz, esse aí é um pedaço de mau caminho, né? Na época da minha mãe, ela gosta de dizer um pão doce, né? Enfim, o magnetismo é piloto dessa ciência. Às vezes a gente nem entende que a mulher é tão bonita e o cabo é um trem virado, né? Aconteceu comigo, meu irmão disse para minha esposa: como é que você não está enxergando meu próprio irmão? Como é que pode uma mulher tão bonita com uma coisa dessa, né? Enfim, aí a gente vem descobrir quando começa a estudar o magnetismo. Era meu magnetismo, né? Mas aí existem as relações magnéticas e o processo do magnetismo que está inserido em tudo. Eu trago esse exemplo para a gente ver como está entrelaçado, né? Livro dos Médiuns. Acreditais nisso, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia, e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Então, mediunidade tem tudo a ver com magnetismo. Quando você passa a entender melhor o magnetismo e as potências magnéticas, você passa a entender melhor mediunidade, né? Passa até a conduzir melhor para aqueles que são médiuns ostensivos ou não, né? Aí eu vou trazer aqui uma coisa que vai acabar sendo um pouco técnico, mas eu achei importante compartilhar, porque eu li num livro, né? O livro chama Técnica de Mediunidade. Eu tenho ele digital, e depois eu posso te passar, tu me cobra, certo? Esse livro é de Carlos Pastorinho. Eu acho que alguém já viu aquele livrinho Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorinho, né? Que você tira assim, o negócio é bem ruim, aí você fecha e diz: essa não está valendo não, depois tira a mesma coisa, né? Que é uma cacetada que você leva, perdoa, né? Aí você: não estou preparado, né? Enfim, desse camarada aí, Carlos Pastorinho, Técnica de Mediunidade. Vai ser um pouco técnico, mas eu acho importante para compartilhar, que vocês estudam aqui bastante, estudam mediunidade. Sendo o sistema nervoso a contraparte grosseira do corpo astral, perispírito tem uma ligação direta com o sistema nervoso, qualquer espírito que atue no corpo astral do médium produz influências benéficas ou maléficas em todo o sistema receptor. Isso, em tese, a gente sabe, né? Aí vem da sala de reunião. Por isso, uma reunião mediúnica forma, inegavelmente, um campo elétrico ou magnético. Quanto mais estiver o ambiente carregado de eletricidade ou magnetismo positivo, o magnetismo ele é neutro, viu, gente? Aqui foi pela época do livro, né? O magnetismo positivo, ele quer dizer assim: todo mundo pensando num só diapasão, numa só vibração, numa vibração bacana. Por isso que Jesus dizia: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, né? Reunidos vibrando numa frequência bacana, né? Mais eficiente será a reunião, mais eficiente será essa relação com a espiritualidade, né? No mesmo livro, vimos que a mediunidade pode ser inata, tal qual o magnetismo do ímã natural. Esse é o Carlos Pastorinho, ele faz a relação direta, né, da mediunidade com o ímã natural, né? As mãos do médium, assim também como o corpo humano, partes que revelam maior magnetismo são as extremidades. Por isso, o magnetismo, para a maior parte das pessoas, vai conseguir seu efeito de doação, de indução, através das mãos, né? As comunicações telepáticas através da pineal,
se fazem por sintonia vibratória, aquilo que a gente já tinha comentado, né? E fluídicas. Se realizam através dos chakras, plexos, por magnetismo positivo ou negativo. Essa nossa hipótese, pois, o magnetismo poderá influir na incorporação, na ligação fluídica. É do livro Técnica de Mediunidade. Isso é Carlos Pastorinho mostrando para a gente exatamente como acontece todo o processo de magnetismo e mediunidade. E esse processo, gente, vai acontecer quer você seja médium ostensivo ou apenas médium. A gente já falou isso bem no início, que todos somos. Esse processo de indução, de magnetismo que ele fala, magnetismo positivo e magnetismo negativo, é neutro, mas o magnetismo vai fazer com que o tempo todo a gente está trocando vibrações energéticas e fluídicas e está interferindo direto nos nossos plexos ou chakras ou centros de força, como assim o queira. Ocorre com frequência em todos os seres humanos. Assim, em todos os seres humanos, seja comerciais, industriais, artísticos, todos os círculos espiritualistas. Não é porque é da gente do espiritismo que isso vai acontecer, não. Isso acontece com todo mundo. Você tem colegas de outras denominações que você está no trabalho, aí a colega diz: mulher, eu não estou aguentando trabalhar hoje. Minhas mãos estão pesadas, minha cabeça está pesada, meu corpo está pesado, né? Então, em todos os ciclos, assim um líder espiritual atrai o seu campo magnético um grupo de discípulos. Ele está falando aqui na possibilidade que a gente tem de interagir não só com encarnados. Tudo o que eu falei vale nas relações magnéticas de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Às vezes somos nós que estamos influenciando eles lá, até de forma negativa. Em quantas reuniões mediúnicas a gente não já conversou e o Espírito diz: mas não sou eu, é ele que fica me obsidiando, né? E vai existir a relação de espírito a espírito também. Todas as relações seguem essas regras do magnetismo, né? Essas regras de indução magnética. E aí eu vou entrar na parte de obsessão, para a gente ver o que é que Kardec vai dizer. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar um espírito, um mau espírito. Ele está dizendo assim: muitas vezes ao obsidiado, vocês já devem ter se deparado com algumas pessoas, né? O espírito vai tirar a força fluídica da pessoa. Por isso que a pessoa fica muitas vezes refém, dependendo do grau da obsessão. E Kardec vai dizer: daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da vontade, né? Aí duas coisas. Quando ele fala pelo império da vontade, ele está se referindo a médium de cura. Médium de cura é uma coisa à parte, vamos deixar ali, né? Pelo magnetismo é porque todos nós, com essa capacidade magnética de emanação, podemos interferir na relação mediúnica que está ocorrendo no processo obsessivo, né? E conseguir algum efeito. E Kardec vai complementar: às vezes o que falta ao obsidiado é a força fluídica suficiente. Neste caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Falar aqui no Asas é de boa, porque o pessoal é estudioso e já sabe isso há muito tempo, que o passe magnético pode ajudar nesse processo.
Quando a gente falou inicialmente daquele resultado lá da psique, que 85% das pessoas que passam pela além alegam que tem uma semana melhor, a cabeça mais leve, né? É justamente porque quebra determinadas ligações magnéticas de um espírito, né, a um encarnado. Então, quando você passa por um processo do passe magnético, quebra essas ligações, afasta um pouco, né, o espírito, e aí você consegue ter uma folga. E aí eu vou trazer, para a gente finalizar, né, um caso prático, né, para a gente entender o magnetismo e para a gente entender mediunidade e essa relação, como é que funciona, né? Então, como vocês já estão bem doutores, já estão sabendo que a questão mediúnica é uma indução magnética dentro do processo, né? É uma doação ou imposição fluídica de um irmão em cima de outro, né? Eu vou contar um caso que nos chegou, né? Um jovem de 30 anos, recém-casado, né? Um conhecido nosso, trabalha conosco em algumas atividades e chegou para a gente e disse: olha, eu estou passando por um problema, né? Eu não estou conseguindo realizar minhas atividades sexuais. Então, imagina só, para um jovem recém-casado, 30 anos, né, o impacto que não era isso na vida dele. Ele disse: eu vou precisar ir ao médico. Eu digo: mas há quanto tempo está acontecendo? Ele disse: mais ou menos um mês começou a acontecer e faz 15 dias que não acontece nada. Eu tenho que ir ao médico, está complicado. E aí eu disse: você não queria ver a questão do magnetismo, não? Aí ele disse: nessa situação acaba se sujeita a tudo, né? Até aquele remédio que tem na feira que cura de tudo, né? De arranhão até diabetes, aquele remédio cura. Então acaba se sujeita. Acaba disse: vou. Aí eu digo: pronto, passe aqui. E aí ele passou lá em casa, fizemos o evangelho, e aí fizemos um tato magnético, né? E testamos lá o humeral, estava com problema no humeral, as ligações mediúnicas começam ali, né? Mas a introjeção fluídica, gente, pode ser em todos os campos, né? E quando testamos o genésico, também tinha um problema ali, né? Então a atuação do irmão foi bem considerável. Fizemos esse trabalho. No outro dia, ele disse: olha, eu amanheci melhor, tive até uma disfunção, né? Tinha uma dor nas costas, passou, e eu estou me sentindo bem, né? A gente tem lá, né, nosso evangelho no lar. E no evangelho no lar não é aconselhável, mas chegou um irmão e nos explicou o caso. Coisas que não acontecem, né, por aqui, não é trivial. O que foi isso? Um trabalho feito por uma ex-parceira desse jovem, né? Aqui no Nordeste não acontece dessas coisas não, né? Enfim, esse pacto, né, que muitas pessoas não acreditam, né, mas acontece, e a atuação nada mais é do que magnetismo, porque o irmão nem precisa estar, gente, ao contrário do que muitos imaginam, muitas vezes não precisa estar do seu lado, não, pode estar à distância, né? E aí a atuação do irmão, e o objetivo, né, acabar o casamento, então ele usou desses artifícios.
Enfim, primeiro foi numa segunda, na terça, na quarta-feira, a esposa ia retornar numa viagem, a gente fez um segundo passo, já tinha quebrantado mais a influência, o genético estava bacana lá, juro, a gente fez novamente uma sessão, que são passes, gente, aí a gente está falando de 30 a 40 minutos, viu? Para se conseguir determinados efeitos, dependendo da ação. Mas aí, no outro dia, na quinta-feira, ele me ligou logo cedo, disse: Pedro, foi bacana, funcionou, ó. Aí as coisas do espiritismo, você amar o próximo, do magnetismo, você vibrar o resultado sexual do outro, né? Eu vibrei porque deu certo, né? Mas são ossos do ofício. Então, é o que Kardec diz: a introjeção do fluido do magnetizador vai dar força fluídica para que o obsidiado possa sair daquele processo, né? Então, a gente vê como que a gente sempre viu mediunidade, influência, obsessão, né? Tem magnetismo ali dentro do processo, né? E era isso aí que eu queria trazer para vocês. Vou fechar aqui com um pequeno texto de Leon Denis sobre o magnetismo, né? Que eu achei muito bacana. Livre de todo acessório teatral, que muito, infelizmente, no movimento espírita, vai condenar, de certo modo, o magnetismo. Alguns chegam até a banalizar, porque existe movimento com as mãos, né? Chegam até fazer gracejo, já vi até vídeos que não tem nada a ver com isso. Então, livre do movimento teatral, isso não é teatro, faz parte da ciência magnética, os movimentos, né? Quando a gente estiver no nível de Jesus, a gente não vai precisar tanto, muito embora ele nos ensinou mostrando técnicas. Isso é caso para uma outra palestra, né? De todo móvel interesseiro. Então, o magnetismo, quando ele é aplicado, né, com amor, sem qualquer tipo de intenção por trás, e eu acho que isso é um dos segredos lá do nosso trabalho, é um dos segredos aqui do Asas também, que as pessoas que se envolvem com magnetismo aqui e lá fazem com muito amor, né? Praticado com o fim de caridade. O magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes. Isso é Leon Denis dizendo em 1911. Viu, gente? Para vocês verem como a gente está atrasado, né? Do pai de família, olha só, a medicina do pai de família, da mãe para seus filhos, de quantos sabem verdadeiramente amar. Lá em casa, a gente praticamente deixou de comprar esses remédios de dor de cabeça, essas coisas, que agora eu já aplicava, agora é a esposa e o pirralho, que fez 15 anos, o primeiro curso de passe dele foi na barriga da mãe aqui, Hélito, em 2003, né? Fez agora, quinta-feira, 15 anos. Engraçado é que todos os livros que eu comprei de Jacó e que Jacó autografou, todos é para ele, né? E ele já dá uns passezinhos bacanas, porque a mãe está com dor de cabeça, não quer nem que eu vá. Chama Pedro Henrique aí para, né? Quando chegar a idade correta, ele vai pegar no pesado lá na além. Sua aplicação está ao alcance dos mais simples. Então, isso que se pregou, médium passista, essas coisas, não, dos mais simples podem aplicar magnetismo, podem trabalhar com magnetismo, desde que se prontifiquem a se preparar, a entender os princípios, né?
não exige senão confiança em si mesmo, a fé no poder infinito que por toda parte faz irradiar a vida e a força. O fluido vital faz parte da vida, A vontade faz com que você emane e direcione esse fluido vital, e é com isso que você vai conseguir. Aí ele completa: como Cristo e os apóstolos, como os santos e os profetas e os magos, todos nós podemos impor as mãos e curar. Todos nós. E isso vai de encontro ao que Jesus disse. Foi ele, está lá na Bíblia. Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Basta a gente se preparar, e seguir o processo. Se temos amor aos nossos semelhantes e o desejo ardente de os aliviar. Leon Denis, do livro No Invisível, página 136, ano de 1911, e editado pela FEB. Está lá. Magnetismo. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que o magnetismo seja predominante na vida, no dia a dia, que quando vocês perdoam, vocês melhoram o seu fluido, melhoram sua vibração, melhora seu magnetismo, adoece menos. E quando você tem vontade, desejo ardente e amor ao próximo, você pode ajudar aquele que está precisando naquele momento a recuperar, restabelecer. Substituir uma molécula malsã, como diz Kardec, por uma molécula sã. Que Deus ampare a cada um e tenha uma boa semana. Muito obrigado.